Conceição. Boa noite. Boa noite, Lucélia. Já está começando a gravação. Bom, se estamos todos aqui, podemos começar, não é? Lucélia, você faz a prece inicial para a gente? Ligar o microfone, Lucélia. Está desligado. Ligou agora? Ligou. Agora sim. Vamos, então, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, por estarmos aqui mais este domingo, no Evangelho do Lar. Graças a Deus. E vamos nos ligando com todos aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Faz a prece. Eu costumo fazer a prece no começo. Pode fazer? Pai Nosso? Pode sim, Lucélia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Dando continuidade, vamos fazer um evangelho, que hoje é mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 7. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios, aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus 11, versículo 25. Posso comentar, Carlos? Pode, claro. Então, veja bem, Deus tira do sábio, dos prudentes, um conhecimento tão importante, né? E Jesus diz, eu vos dou glória, meu Pai. Por que Jesus disse isso? Ele estava agradecendo, reverenciando e reconhecendo a sabedoria de Deus. Jesus pregava as boas novas a todos, mas só os simples e os humildes que tinham a mente aberta, o coração aberto para ouvir a pregação de Jesus. Tanto que a maioria dos apóstolos de Jesus, com exceção do coletor de impostos, né, eram pessoas simples, né, eram apóstolos simples, na sua maioria pescador. Então, é por isso que Jesus diz lá no início, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino de Deus. Então, nesse primeiro parágrafo, Deus dá glória a seu Pai. Item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graça a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos mais pequenos, que são pobres de espírito, e tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros os humildes, que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes, porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam.
porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhe deixa a procura dos segredos da terra e revela o céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Ainda hoje, não sabemos nada sobre a imensidão do conhecimento. Mas se nós fôssemos passar uma orientação à pessoa, a quem passaríamos? A uma pessoa que nos olha de cima para baixo ou uma pessoa que pudesse nos ouvir, né? Mesmo sabendo de nossas falhas, mesmo sabendo que nós cometemos erro, ainda assim essas pessoas humildemente nos ouviria e coletaria, assim, avaliaria e ia coletar o que a gente tem de bom a oferecer e não criticar nossos erros e nossas falhas. Acho que essa palavra é ser humilde, né? Então, a gente vê, assim, um grande exemplo, que era Saulo de Tarso. Ele era tido como um sábio na época, seguia a lei mosaica, o judaísmo, mas não aceitava os ensinamentos de Jesus. E ele achava que os ensinamentos de Jesus eram uma traição ao judaísmo. E pelo poder que era ali confiado, ele perseguia os cristãos. Nem mesmo a morte de Estevão, né, que é irmão de Abigail, segundo era noiva dele, né, que morreu apedrejado porque era cristão, comoveu Saulo, né? E a revolta dele aumentou quando a sua noiva Abigail faleceu. E antes de falecer, ela falou para ele que havia sido convertida por Ananias. Aí sim que ele ficou muito revoltado e passou a perseguir os cristãos, né? E por que ele fazia isso? Pelo poder que ele era confinado. E porque ele era tido como sábio da época. Então, assim agia todos da classe sacerdotal. Eles eram orgulhosos e não sabiam, e não queriam aceitar os ensinamentos de Jesus. E quando eles viram que Jesus estava arrastando multidões, então o que eles fizeram? Viram que Jesus poderia ser uma grande ameaça para eles. Então, tudo que era ameaça para ele, eles simplesmente eliminavam. Aí eles pedem a prisão e a morte de Jesus. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era um homem bom, mas ele, com medo de perder seu poder, por orgulho, ele simplesmente disse que o sangue daquele justo não seria por culpa dele, e lava as mãos. Então, vejamos que o orgulho, a perda de poder, tudo isso leva a gente a uma conclusão, que Deus foi sábio ao princípio a não dar a eles um ensinamento que mandou seu filho pregar aqui na Terra. 9. Algum comentário? Desculpa. Não, tranquilo. Eu estou aqui, sabe? Minha parte, ok. Alguém ficou com alguma dúvida, por gentileza? Não. Conceição, Lucélia? Não. Estou aqui de cabeça aberta. 9. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencer. É que estes últimos se ocupam daquele que,
daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade de preferência, aqueles que creem possuir toda a luz. Parece pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-lo para si, provando-lhe que existe. Gente, Jesus esteve aqui há 2022 anos. Deixou toda a palavra para nós seguirmos. Muita coisa se passou a partir de então. Muita coisa aconteceu. Com o próprio Saulo aconteceu, provando a existência dos ensinamentos de Jesus. Tanto que todos esses séculos, a palavra Cristo não morreu. Muito pelo contrário, hoje ele vive mais uma vez. Então, Jesus abriu uma nova porta para nós. Em 1957, a doutrina prometida por Jesus abriu as portas para novos conhecimentos. Vejamos Jó, no capítulo 16, versículo 12. Jesus Cristo disse: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará e vos revelará o que está por vir. Da mesma forma que na época de Jesus, muitos ainda são incrédulos. Em 1891, um criminalista muito conceituado, por nome de César Lombroso, tinha uma coluna no jornal e atacava veementemente o espiritismo. Tudo que Kardec fazia, ele atacava. E ficou sabendo de uma médium que trabalhava com Kardec, que era Eusápia. E ele passou a atacá-la também. Até que um dia um amigo dele o convence a assistir uma sessão, né? Não, vamos lá, César Lombroso, vamos conhecer. E aí ele resolveu participar de uma sessão espírita. E ali ele conheceu Eusápia. E aí ele viu uma sessão, não ficou convencido, viu outra sessão, viu de dia, viu de noite, viu em outras cidades. Mas até que um dia algo muito especial aconteceu. Então ele se tornou um admirador do espiritismo. César Lombroso, mesmo com conselhos dos amigos, foi até sua coluna, redimiu-se dos seus erros, pediu desculpas pela sua indelicadeza e admitiu o espiritismo como uma nova doutrina, tornando-se um colaborador e um trabalhador no espiritismo. Da mesma forma aconteceu com Saulo, que ao ver, né, ter uma visão sobre Jesus, Saulo de Tarso é batizado como Paulo de Tarso. E a partir daí ele procura Ananias, converte-se ao cristianismo, aceita os ensinamentos de Jesus e passa a ser um defensor também da palavra de Cristo. Alguma dúvida? Carlos, por favor, help me. Não, tá certo. Então, bem. 10. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença, dos quais os incrédulos mais endurecidos deviam se inclinar? Sem dúvida. Ele poderia, mas então onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria?
não são vistos todos os dias, negar a evidência e mesmo dizerem: se eu o visse, não creria, porque sei que é impossível. Se ele se recusa em reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. E como o médico hábil corrige primeiramente o orgulho, ele não abandona, pois seus filhos não abandona por seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. Então, vencido pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão em si mesmo nos braços, como filho pródigo, lhe dirão graças. Deus, ele poderia colocar em nossa mente todas as verdades, todo o conhecimento. Mas qual seria nosso mérito? Nenhum. Não teria mérito nenhum. Porque tudo que nos é dado de graça não tem valor algum. É preciso que a gente escale, a gente passe pela estrada de Damasco, para que a gente, como Paulo de Tarso passou, para a gente compreender, evoluir, e essa estrada não é fácil, ela é estreita, né? Mas esse é o mérito, é crescer gradualmente. É como se você pegasse um filho, todo mês você desse 10 mil reais para ele. Ele não saberia o valor de levantar cedo, como pagar uma conta, o que fazer, né? Ele não saberia o valor que é, a dificuldade que é o trabalho. Se até Deus teve que trabalhar na construção de tudo que existe, imagine nós ser tão pequenos, né? Então, a gente precisa passar, sim, por esse processo lento, gradual, até que a gente seja merecedor, né? Merecedor de chegar à evolução plena. E nós não podemos agir como Tomé agiu, que aqui fala, né? Muitos não creem. Tomé esteve com Jesus, Tomé sabia que Jesus ia se ressuscitar, Tomé era amado, mas na primeira aparição ali de Jesus aos apóstolos, ele não estava presente. Então, quando ele chegou, os apóstolos disseram: Tomé, vimos o mestre. E Tomé disse assim: ah, não, eu só vou crer se eu ver cravos na mão, se eu tocá-lo. Do contrário, não vou acreditar. E aí, 8 dias após, Jesus tem outra aparição. Dessa vez, Tomé está presente. Ele vira para Tomé e diz: bem-aventurados que não viram, mas creram. E Tomé caiu por terra, né? E Tomé caiu por terra ali, e Tomé entendeu o que Jesus quis dizer, que é preciso que a gente creia. Eu sei que a minha possibilidade de ver Jesus é mínima, mas eu posso senti-lo todos os dias na minha vida, né? Então, Deus é harmonioso e perfeito. As verdades pregadas por Jesus estão em toda parte.
Jesus permitiu a vinda do Espiritismo. Nos dias atuais, até a ciência já está estudando o Espiritismo. Os hospitais aceitam que as religiões sejam parte de tratamento, né? Inclusive dos passes energéticos. Mas todos nós vamos ainda ter que percorrer uma estrada longa, porque estamos muito mais perto do ponto de partida do que de chegada. Mas, se tivermos humildade, a caridade, o coração aberto, como os simples, como os pobres de espírito, chegaremos lá. E vamos conseguir nos ascender ao mundo muito mais evolutivo. Bezerra de Menezes disse essas palavras: solitários seríamos união, separados seríamos um ponto de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Bezerra de Menezes. Deixo aqui essa mensagem, glorificando mais uma vez os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Chico nas leituras dos livros dele: orar e arar. Orar é importante? Sim, a gente faz isso constantemente. A gente tem aqueles assistidos nossos, a gente tem o nosso próprio pessoal de família, o grupo. É importante orar. Mas se você só ficar na oração, não vai adiantar, não vai resolver o problema, porque alguém terá que fazer a sua parte. Seja o seu anjo de guarda, guia, mentor, e ele não vai fazer. O que cabe a cada um de nós, nós devemos fazer. Que é justamente quando a gente fala agora desse item 10. Deus não vai vir resolver a nossa parte. Não. E nem vai mandar nenhum outro. Você precisa entender que você precisa fazer. É o arado, é o arar, é o trabalhar, é o ver o que você precisa fazer para mudar. Para você poder realmente ir adiante. E aí conseguir conquistar a tua evolução. É a estrada de Damasco. Muito bem. Algo mais, pessoal, para complementar? Não. Não? Então, vamos ao Livro dos Espíritos? Encarnação nos diferentes mundos. Hoje nós falaremos do item da pergunta 177 até a pergunta 182. Então, 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Para nossa evolução, para minha evolução, eu preciso passar em todas as moradas? Não. Não. Porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Quer dizer, na semana passada nós falamos que em alguns outros mundos de expiação de provas a gente pode passar porque ali pode ter algo que eu precise para poder agregar nesse espírito e evoluir. Ok. Agora, se for por reencarnar só para falar que é outro mundo, não tem necessidade. Então, a gente vai continuar reencarnando na Terra. 177A. Como, então, explicar a pluralidade de sua existência no mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Ou seja, numa eu sou um empregado, na outra eu sou um líder. Numa eu sou um catador de lixo, numa outra... Então, é aí que nós vamos, dentro da mesmo globo, do mesmo plano de expressão de provas, eu passando por diversas situações, e aí vai agregando no espírito essa necessidade que ele tem de crescer. E aí entra na questão da humildade que falou a Marli no item anterior. Muitas vezes, todo aprendizado intelectual me torna frio,
me torna uma pessoa distante das outras. Então, aí eu ainda não sou um pobre de espírito. Eu sou um espírito pobre, que é diferente. Então, eu preciso, a cada encarnação, e até mesmo dentro da própria encarnação, quando isso me toca, como você cita o Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, tocou nele, ele mudou, dentro da própria encarnação. Eu posso fazer isso dentro da própria encarnação. Eu estou dando cabeçada em cima de cabeçada. Com 30, 40, 50, 60 anos. Quem disse que aos 70 eu não posso mudar? Eu posso. Eu tenho todo o tempo do mundo para mudar. Mas é aquela questão. Eu preciso mudar. Eu gosto muito de lembrar sempre, a mãe do André Luiz orava por ele. Mas ele só saiu de onde ele estava quando ele quis sair. E foi... Ou agora eu saio ou não vai acontecer o que eu preciso. Então, a oração ajuda. Vai jogando fluido, vai jogando boa energia. Ele foi captando até ele sair. Mas não foi ela quem tirou ele de lá. Porque senão ficaria fácil, né? Verdade. Eu cometo um monte de erro, vem aqui uma alma bondosa da minha mãe e fala, não, filho, aqui não é teu lugar. Pumba, tira. Não é assim. Ela pode me ajudar, orar bastante. E o dia que eu deixar isso penetrar em mim, eu falo, pô, peraí, estou marcando pouco, estou perdendo tempo. E ainda assim, a gente vê, seja no livro, seja no filme, que ele dava umas derrapadas no início, né? Não. Até ele pegar no breu. Por quê? Porque a gente ainda acha que a gente sabe. 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Aqui, essa 178, A e B, elas são bem interessantes para a gente. Sim, quando têm uma missão a cumprir para ajudar o progresso, e então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque eles fornecem um meio de se adiantarem. Isso pode acontecer, também pode acontecer como expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e de ter que recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. B. Quais são os que devem recomeçar na mesma existência? Os que faliram em sua missão e em suas provas. Muitas vezes a gente ouve dizer assim, o espírito que não está legal no mundo da Terra aqui, vai para o mundo inferior. Não retrograda, ele não vai para o mundo inferior. Quando a Terra virar um mundo de regeneração, se eu não tiver o acompanhamento, eu vou ficar. Outro mundo inferior, que está sendo promovido à expiação e provas, eu vou ficar para ficar com eles. Por quê? Porque eu não estou nessa condição. Mas eu não fui rebaixado, porque o espírito não pode ser rebaixado. Ele não vai retrogradar, não vai retroceder. Ele só vai para frente. Ele pode ficar o quê? Estacionário. Como vocês todos estão estudando e estão querendo crescer e evoluir, e o Carlos só fala, o Carlos não vai e vocês vão. Então, é isso que acaba acontecendo. Pois não, Maria? O Carlos, quando ele fala aqui, olha, dos espíritos que eles não, né? Mas tem uma parte que você falou, peraí. Sim, quando deve cumprir uma missão. Por exemplo, se eu posso ir para um mundo desse a fim de melhorar uma parte minha que está piorada? A missão, normalmente, nesse caso, é para ajudar aquele mundo. Para ajudar o mundo. Isso. Pode ser que isso também te ajude, obviamente. Uhum. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo assim. Um Bezerra de Menezes viria à Terra para quê? Para ajudar a Terra na evolução dela. Sim. Então, ele vem, a missão dele é o quê? Fazer com que a Terra possa evoluir. Se nós quisermos, sempre, a Terra vai evoluir em algum momento. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, o espírito pode ir num outro mundo para isso. Porque todo mundo que veio ajudar Jesus acabou dando um passo para trás, entre aspas, né? Uhum.
Jesus, quando falou assim, nossa, eu aceito, Pai, ser governador da terra. Ele veio aqui, pegou e foi fazer todo o exemplo que ele deixou para nós. Não precisava passar por isso. Não. Mas ele veio para mostrar que este é o caminho, que é a verdade e a vida. Então, necessariamente, meu espírito pode ir para um planeta, vamos falar um planeta, um mundo mais inferior, com o objetivo de praticar uma missão de ajuda. Aquele local. Compreendido. Obrigada. Tranquilo. Pessoal, tudo bem? Tudo bem. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra, há os que estão mais ou menos adiantados. Bom, se a gente olhar para os 8 bilhões que a gente tem, a gente já vê isso, né? E nós nos colocamos sempre por afinidade. Você pode observar que a afinidade de pensamento nossa vai nos colocando naquele grupo. Quando aquele grupo já não tiver mais do jeito que eu quero, eu acabo por mim mesmo saindo do grupo, porque já não está fazendo mais o meu bem para mim. Muitas vezes, a gente vê um colega de trabalho, um familiar, e você diz assim, poxa, aquelas pessoas não estão te fazendo bem. Deixa de andar com aquelas companhias. Adianta você fazer isso? Normalmente, não. Parece que quanto mais não você fala, mais a pessoa quer fazer. Não é porque ela está querendo ser contra o que você disse, é porque é um ímã na afinidade. Ela puxa pelo pensamento. Por mais que a gente tenta, de novo, volto lá na mãe do André Luiz, nós vamos orar, nós vamos jogar boas vibrações, nós vamos fazer de tudo, para a pessoa entender que não deve ser ali. Quando um usuário de drogas passa por um tratamento, uma das coisas, se não a principal coisa que ele tem que fazer quando ele sai de lá, qual é? Trocar as companhias. Porque de nada vai adiantar, ele lidou com o corpo lá na clínica, voltou limpo, só que se o pensamento ainda é passar com os mesmos amigos que vão nos mesmos bares, nas mesmas bocas, dificilmente ele vai conseguir superar. Porque ele vai estar com as mesmas companhias. Ele vai estar com as mesmas pessoas que usam. Então, ele precisa mudar. Mais uma vez, ele precisa querer, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Por isso, boa parte das internações obrigadas não dão resultado. Não que se você ficar esperando a pessoa querer, você vai conseguir, porque demora também, né? Muitas vezes você vai levar quantas vezes para a pessoa poder... Quanto mais tempo ela ficar e voltar limpa, em algum momento você consegue, né? Levando, seja numa casa espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica, num centro de umbanda, em qualquer lugar, que ela possa entender que aquilo que ela está fazendo não é bom para a saúde dela e vai levá-la ao fim do poço. Então, é difícil. Por isso que nós temos as nossas limitações. 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e o estado do corpo que adquiriu. Ou seja, nós não falamos, mesmo nós encarnados, conhecimento ninguém te tira. Você vai lá, você vai no banco da escola, você estuda. Você vai pelo EADs da vida, você estuda. Alguém tira o conhecimento de você? Não. Ninguém tira conhecimento de você. Pode te dar uma série de coisas, carro, casa, roupa, mas conhecimento não tira. O espírito vai ficar impregnado no perispírito dele tudo que ele aprendeu nas encarnações todas. E, à medida que ele vai evoluindo, isso vai tomando um corpo maior. Muitas vezes, nós aqui encarnados no mundo de expressão de provas, a gente não lembra de muita coisa, não é verdade? A gente vai lembrando quando isso for necessário. Muitas vezes, as nossas atitudes são por intuição. A gente toma uma atitude e fala, nossa, eu nunca aprendi isso na vida, mas olha que caminho que eu acabei tomando e deu certo. Por quê? Já está no nosso perispírito, a gente já aprendeu isso. Mas nesse momento a gente não lembra.
Isso acontece com a gente constantemente, mas a gente esquece que essa intuição vem dos nossos amigos, das pessoas que gostam da gente, para que a gente possa acessar naquele Winchester, naquele computadorzinho, naquele HD que a gente tem. Opa, tá aqui, vamos colocar em prática. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos a percorrer. Por quê? Há tantas moradas na casa do nosso Pai e muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Nós falamos também, em algum momento aí para trás, eu não me lembro quando, da questão da constituição do nosso perispírito. Quer dizer, para a Terra, é essa constituição do perispírito que a gente tem. Se em algum momento nós precisarmos reencarnar para adquirir novos conhecimentos do espírito em outros mundos, mesmo que de expiação e de provas, nós teremos outra constituição do perispírito. Por quê? Aqui, em ar, a gente respira, e num outro mundo, como que é? A gente não sabe como funciona. Então, a nossa constituição perispirítica vai ser de acordo com aquele lugar. E, no mundo mais evoluído, planeta de regeneração, mundo de regeneração, ou o mundo celeste, neste caso, já é uma constituição cada vez mais rarefeita, né? Cada vez mais não é dessa condição física que a gente tem aqui na Terra. E para encerrar, podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e elas o perturbariam. Aí vamos depois num comentário de Kardec. Mas antes, deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando nós estudávamos no GEAPAS, Grupo Espírita Amigos da Paz, lá de Monte Alto, nós tínhamos um trabalho em que nós fazíamos perguntas ao espírito que foi designado para aquela reunião, sobre um tema específico que era solto pelo grupo. E cada espírito que vinha dizia: eu vou responder as perguntas de acordo com a minha capacidade. Se vocês fizerem essas mesmas perguntas no mês que vem, no outro, para frente, tudo mais, para outro espírito, a resposta, não que ela será completamente diferente, mas vai ser de acordo com o conhecimento daquele espírito. Então, em alguns momentos, por isso, quando Kardec fez a codificação espírita, ele foi muito feliz, dizendo que toda pergunta para espírito deve ser feita para mais de um. Kardec, quando fazia as perguntas, no Livro dos Espíritos, por exemplo, não era um só que respondia. Quantas cartas ele recebia com as respostas? E ele lia uma por uma para saber. São 100 respostas, ok. 90 está batendo. 5 não está, 6 vai dar muito diferente, e jogava fora aquelas respostas. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa hora. Senão a resposta pode ser uma resposta que nós achamos correta e às vezes não é. Pois não, Marli? Desculpa, Carlos, a pergunta deve ser feita para quem? Desculpa, eu não ouvi. Vários espíritos responderem. Se você está numa reunião, faz uma pergunta, e só um espírito responde, você não está muito limitado? Aquele espírito, se ele for um espírito brincalhão, por exemplo, ele vai te tirar o sarrinho na resposta, e você vai tomar aquilo como verdade. Kardec, quando fez o Livro dos Espíritos, que é Deus? Primeira pergunta. Quantos responderam essa pergunta? Centenas de espíritos. Porque ele colocou e nós não estamos falando numa época de WhatsApp, de virtual, onde nós estamos conversando cada um na sua casa. Tecnológico, né? Ele falou, ele mandava a pergunta para o centro espírita lá de Lyon, de Paris, e depois vinha a carta com a resposta. E as respostas batiam. Aquilo que batia, para ele, é ok.
Aquilo que estava muito fora da curva, ele jogava a carta fora, porque aquilo ele não tomava como... E nós precisamos entender o seguinte, não é porque o Carlos que está falando que é a verdade. É a opinião do Carlos. Então, essa é a nossa... Não podemos nos melindrar achando que, não acreditou em mim. Não. Muitas vezes o Espírito usa da gente para derrubar uma casa espírita. Quantas casas se acabaram? Porque o médium, você falou para ele que aquilo não era uma verdade, e ele, não, é verdade se você não acredita em mim, aí pronto, virava briga. Não foi uma nem duas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as respostas que são dadas. Então vamos encerrar com o comentário de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo sol. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem. O egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que, nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. Estamos um pouquinho longe de tudo isso, não é? De ser tão bom desse jeito. A gente ainda precisa melhorar em algumas coisas. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Esse é ainda um auxílio da providência, que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. Pessoal, alguma colocação, alguma pergunta? Eu gostaria de colocar, sim, Carlos, sobre aquele fato que você falou sobre a inteligência, que a gente acumula inteligência à medida que passa. Ou intuição, não sei. Eu gostaria de colocar um fato que aconteceu aqui em casa. Eu fui para a praia, né? E eu tenho uma conexão muito forte com o mar. Sempre tive. Orei muito, muito mesmo, porque aqui em casa a gente estava passando por uma situação muito difícil. Meu marido se sentia uma pessoa assim, humilhada pelo que estava acontecendo. E ver ele triste, humilhado, também me deixava triste. A medicação que o médico dera a ele fazia com que não desse tempo dele chegar ao banheiro. Então, era difícil para ele, era difícil para mim. Eu sofria por ele e ele sofria por mim. Lá no mar, eu fiz uma prece, mas do fundo do meu coração. Não pedi a Deus que amenizasse minha missão, mas eu pedi a Deus que tivesse misericórdia, porque ele estava sofrendo. Eu fiz as malas, cheguei aqui em casa. Quando eu fui abrir a porta, aconteceu um fato muito, muito estranho. Algo muito forte na minha cabeça disse para mim, o medicamento tal que está fazendo mal para ele. Falou o nome certinho da medicação. Use o medicamento tal. É um medicamento que ele já havia usado no passado. No impulso, eu catei no telefone na mesma hora e liguei para a farmácia e pedi a medicação. Eu sei que eu errei, mas foi por impulso. E aí, o problema sanou. Embora eu tenha marcado uma consulta para ele, não posso dizer para o médico que aconteceu isso, mas eu vou dizer que a gente está passando por uma situação muito difícil, então eu vou ter de anterior. Então, eu pergunto para você, o que aconteceu?
Olha, a minha forma de avaliar é a questão assim, você fez uma oração pedindo uma orientação, foi? Pedi. Veio a orientação. Verdade. Veio a orientação, e você soube captar a orientação. Mas Marcelo falou dentro da minha cabeça. O Carlos falou dentro da minha cabeça. Sim, mas é isso, uma orientação. É uma orientação que você recebeu, de fazer o que você fez. Mas deu o nome do remédio Porque e o você... nome do Por quê? outro medicamento. Por que Hã? deu essa orientação? Porque você e ele estavam numa necessidade muito grande de resolver o problema. Muito. A oração foi sincera. Não Foi. é a sua fé te curou, não era assim que era dito? É. Jesus. Então, você teve uma resposta. E soube agir com essa resposta. Poderia ter titubeado. Ah, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Não, não vou fazer, não. Era uma outra opção, não era? E você acreditou naquela intuição, naquela orientação. Que bom. E deu certo. Deu. Então, é muito difícil. Veja bem, quando as coisas são para o bem, quando as coisas são para que a gente resolva uma determinada situação, não vai colocar em risco uma outra pessoa, não vai colocar em risco outras vizinhança. Você vai receber uma orientação, você pode seguir a orientação. O cuidado que todo ser humano precisa ter. Foi uma intuição, como foi claro no teu caso, ou eu estou induzido porque eu queria fazer um negócio? Às vezes sou eu que quero fazer a troca. Você entendeu? E aí eu acho que foi intuição. Agora, eu nem imaginava, Carlos, nem me passou pela cabeça. Uma orientação através da intuição dos seus amigos espirituais. O que nós precisamos todos os dias é estar atento a isso. Entendi. Porque nós somos... Kardec não fez a pergunta, os espíritos influenciam em nossas vidas? Sim. Qual foi a resposta da espiritualidade? Muito mais do que imaginais. Então, quer dizer, eles influenciam. Agora, quem decide se vai fazer ou não, sou eu. A sua decisão mostrou claramente o que a pergunta e a resposta. Que eu achei coerente. Sim, exatamente. Boas instruções, boas orientações, elas são coerentes mesmo. Eles não vão pedir maluquice. Aí não. É o bom senso que o Kardec fala no livro dos médiuns. Ele fala, bom senso. A resposta veio, mas isso aí é bom senso ou é maluquice? E aí você vai seguir. Você seguiu. Foi uma orientação que você recebeu. Se é do seu anjo de guarda, se é do anjo de guarda dele. Importa para nós de quem foi? Não. Não, importa que ela veio e você conseguiu agir e resolver o problema. E o mais bonito, Carlos, é que eles um dia, passou uns 2 dias, ele sentou no sofá e disse assim para mim, obrigado por tudo. E eu disse para ele, não é a mim que você deve agradecer. Não foi uma coisa minha, mas a espiritualidade. Agradeça a Jesus e está ótimo. E desde lá para cá ele está vivendo, pegando o carro, indo na padaria, indo no mercado. A vida dele transformou. Então eu acho que isso sei lá, acho que é o amor, sabe? Nós estamos no caminho certo. Com certeza. Muito bem. Se é só do Livro dos Espíritos, vamos continuar. Agora, quem faz as vibrações é a Conceição. Sim. Depois da Conceição vem a Eliane e depois a Fernanda para acabar. Vamos serenar os nossos corações, pedindo ao Mestre Jesus, pedindo a todas as entidades espirituais que nos acompanham, que nos ajudem a transmitir as vibrações
Vibramos pela paz no mundo. Vibramos por uma paz. Que essa paz seja alcançada nos países que neste momento estão em guerra. Vibramos pela economia de todos os países, desde o Brasil a todo o mundo, para que a economia seja restaurada, para que haja poder de compra, para que haja humanidade. Vibramos pelos governantes de todos os países, para que ponham as suas consciências a trabalharem em virtude do povo que tanto sofre. Vibramos também para a desigualdade, pelas desigualdades de economia, de valores, de tudo. Vibramos pelos hospitais, pelos lares, pelos orfanatos, pelas crianças desamparadas, pelas pessoas que estão na rua, pelos órfãos e por todos os necessitados. Vibramos também pelos nossos familiares, pelas nossas casas e por tudo que nos rodeia. Porque nós, se estivermos bem, conseguimos emanar boas vibrações para o resto do mundo. Então pedimos aqui para que a gente consiga estar bem, para podermos sempre emanar essas boas energias. Vibramos também pelos nossos mentores, pelos nossos anjos da guarda, que estão sempre prontos a nos auxiliar em todos os momentos. Que eles tenham sempre a paciência de estarem sempre ao nosso lado. Agradecemos a eles todo o apoio que nos dão. Deixamos também uma vibração em aberto para que a espiritualidade use aonde se faça necessário. Vibramos também pelo Sr. Marcelo e pela sua família, para que estejam bem. E vibramos por tudo que nos rodeia, para que haja amor, para que haja paz, para que haja serenidade, compaixão e todos os sentimentos bons. Que assim seja. Vamos dando continuidade nesta vibração. Vamos, Pai, pedir pela nossa lista dos assistentes, que as nossas orações e as nossas vibrações, que o nosso carinho e o nosso amor possa chegar a todos os irmãos da lista. Vamos pedir pelo senhor Alan Rangel e a sua esposa Silvana Gonçalves Rangel. Vamos pedir por Ademir Eduardo Bento, Adolfo Legnaro, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Júlia Machado, Ana Regina Suqueto de Menezes, Andresa Goulart Soares, Antônio Carlos Nissen, Arthur Mazucci, Benício Nunes Cassiolato Oliveira, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinadinho, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romanelli, Heloísa,
Isabela Rota, Janice Cassiolato Marte Esguaçada, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Marinho, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Júlia Adácia da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Mazuti Pazuti, Leonardo Correia Inafuto, Lesiano Santos Silva, Luciana Rota, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazuti, Marco Antônio Barbosa, Marco Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Marli Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Marlene Lidon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Rafael Zamur, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anequim, Tainá Andrade, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Valesca Gomes de Souza, Talberi, Wesley Rota, William Abinagim e todos os moradores de Alqueirão do Mato, Escola ETEC Francisco Nogueira de Lima, a todos os alunos e professores. E vamos pedir pela lista de desencarnados que as nossas vibrações cheguem a todos esses irmãos que já se encontram na espiritualidade. Irmãos que estão fazendo a passagem, que precisam de socorro e de auxílio, que possam ser amparados e que possam ser socorridos. Vamos pedir por Valesca Dalbério, por Alan Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Hermenegildo Oswaldo Sabaini, Maria Aparecida Siqueira Costa, Maria Benedita Dias, Mariana Pico, Maurício Zanqueta, Matheus Henrique de Oliveira e Valdir Donizete Severino. Que todos possam receber os nossos carinhos e as nossas vibrações. Que assim seja. Vamos agora agradecer a oportunidade hoje de estarmos aqui reunidos, de termos podido estudar um pouco mais, para que nós possamos ter a nossa evolução e tocar as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que esta semana que se inicia seja uma semana abençoada a cada um de nós, nós possamos propagar o amor e a palavra de Deus. Amém. Vamos agora orar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Tudo jóia, pessoal? Tudo bem. Tranquilo.
Tudo tranquilo, Elaine. Chico, você tá tranquilo? Você sumiu? Tô tranquilo. Então, Tô tá tranquilo. bom. É que eu tô sem livro. Aí vocês estavam lendo, eu falei, eu não vou. Tá todo mundo concentrado em mim. Eu desliguei a câmera, né? Fiquei com vergonha. Gente, oi? Fiquei com vergonha, entendeu? Mas tá tudo certo. Uma boa semana a todos. Boa Boa semana, pessoal. semana, até quarta-feira. Quarta-feira nos encontramos novamente. Se Deus quiser, Elaine. Um abraço, Dona Clara, Chico, Conceição, Pedro, Fernanda, Lucélia. Que Jesus esteja com vocês. Fiquem com Deus. Boa semana Fiquem para com todos. Deus. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Elaine. Tchau, Carlos.